Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui do Brazilian Lounge Podcast, o podcast da indústria do iGaming, o podcast dos jogos e apostas, da comunidade, do nosso trabalho, da nossa indústria, sempre trazendo para você um convidado especial que vai ajudar a gente a conversar e trazer um conteúdo especial para você que está assistindo. Esse episódio vem para vocês num oferecimento dos nossos patrocinadores. A lista, graças a Deus, está sempre crescendo, então eu já vou apelando para a colinha aqui para não esquecer de mencionar ninguém. Um agradecimento, um oferecimento dos nossos patrocinadores, a Super Afiliados, a Cactus Gaming, a Fortuna Telecom, a GameWix, a Online IPS e a Cledex, a EBAC, a empresa de jogo responsável, a iGaming Media, a Pragmatic Play, que gentilmente deu de presente para a gente as cadeiras que vocês veem aqui a gente usando, a Telesing, a Calma Media e a Optimove. Eu tenho 3 recadinhos para você desses nossos patrocinadores que eu vou dar agora. Ao longo da programação vocês vão conferindo aí as chamadas para conhecer melhor os negócios deles. Mas a Fortuna Telecom, uma operadora autorizada pela Anatel, que conecta as empresas aos clientes com agilidade, segurança e performance numa tecnologia VoIP que eles têm lá, muito sofisticada, base de dados protegidas, campanhas assertivas, impulsionando vendas, ou seja, ela faz o contato mais direto com o teu cliente. O link para contato deles vai aparecer na nossa programação, tem ali o robô de vendas fortuna.com.br para você acessar. E confere porque é muito legal. Conheci bem esse negócio, eles devem vir aqui falar também sobre isso em breve, mas vale a pena conferir a Fortuna Telecom. E a Optimove, empresa de CRM, líder global em CRM Marketing, eles têm a tecnologia que eles desenvolveram de Positionless Marketing. Ela redefine a forma como as equipes de marketing trabalham, atuam, oferecendo uma plataforma inteligente que impulsiona a personalização e o crescimento sustentável das campanhas. Confere lá a Optimove, que também é um negócio muito interessante que patrocina a gente aqui e vale a pena. E eu deixei por último a First. A First é uma plataforma e ela é a plataforma tema do nosso podcast de hoje. Vocês vão entender por quê. Eu vou deixar para a hora que o nosso convidado for apresentado. Meus colegas, o Alessandro está aqui comigo, o Vitolo está lá no Rio. Eu vou começar hoje saudando o Vitolo lá no Rio. Um abraço para você, Vitolo. Vamos para mais um episódio. Vambora, Magri. Bom dia para todo mundo. É dia aqui enquanto a gente está gravando. Não sei que hora você vai assistir, mas bom dia aí para todo mundo. Mais um episódio. Chateado por não estar em São Paulo, mas feliz por estar gravando mais um. Tenho certeza que o bate-papo hoje vai ser um grande barato. É um cara com 15 anos de indústria. Aqui no Brasil há menos tempo, vocês vão saber já já quem é aí. Mas vou te falar que o cara chegou há pouco tempo, mas chegou chegando. Chegou em alto estilo. Alê, tá contigo aí, pessoal? Vamos embora. Valeu, Vitoldo. Valeu, Magri. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe nunca quando que a pessoa vai assistir ou ouvir, já que estamos também nesses aplicativos de áudio, né? Hoje a gente tem, exatamente por conta disso, você deixou por último, né? O patrocinador, a First, porque nós temos aqui a grande honra de, pela primeira vez nesse podcast, ter um sujeito tão fantástico e importado de Israel. Trouxemos ele aqui. Não é fácil pegar esse homem, porque ele parece bolinha de ping-pong. Tec, tá cada hora num lugar, né? Amram Vita, esse que é o nosso amigo, acima de tudo. MD, Managing Director da First Sportsbook aqui para a América Latina. CCO de Sportsbook, é um cara que a gente trata mais como amigo do que profissional, mas hoje ele vem falar um pouco das duas coisas, da vida profissional e também da pessoal. Bom dia a todos. Obrigado para ter-me a mim acá hoje. Vamos falando hoje um pouquinho de The First, de lo que nós estamos fazendo em Brasil especificamente, de lo que estamos fazendo em Latinoamérica, como estamos revolucionando lo que é tecnologicamente sportsbook em Latinoamérica. É fantástico, porque eles chegaram no Brasil há pouquíssimo tempo e estão dominando a cena, né? E eu acho que já arrisco dizer que a First é a First hoje no Brasil.
E aí, Amram, me conta um negócio. A gente estava batendo um papo aqui antes de começar e eu fiquei curioso a respeito desse sobrenome, Vital, Hein. Como é que é isso aí, meu? Eso es un nombre que yo tenía que ver en la historia de toda mi familia, lo que es el family tree. Vi que nuestro sobrenombre era Vita, que es el nombre Jaim. Y yo adopté ese nombre porque estoy súper orgulloso de ese nombre. Teníamos que cambiarlo en 1500 y algo, hace muchos años, durante una persecución. E tenho o honor de continuar esse nome hoje com muito orgulho. Que legal, né? Você vê, a gente estava aqui batendo um papo e discutindo essas origens. Magre aqui também tem Nogueira no sobrenome, eu também tenho, não no sobrenome, mas na raiz da família. Então, cada um aqui tem um pontinho. E você, Vitodo, tem algum pezinho? Cara, o que eu posso dizer é o seguinte, esse negócio da família acabar tendo que mudar de nome, o meu avô, quando foi registrado aqui no Brasil, ele era Vitold, sem O, Hendrich. E o cara no cartório achou que estava muito estrangeiro esse nome aí e não ia dar bom. Aí o cara meteu um O para dar uma brasileirada no nome, virou Vitoldo, e enfiou uma referência católica. Então o meu avô, ele era o Vitold Hendrich, virou o Vitoldo Mariano Hendrich. Esse é um dos motivos pelos quais a minha irmã não consegue a cidadania polonesa, porque o Vitold Hendrich não existe. Tem o Vitoldo Mariano Hendrich, é outro cara. É outro cara. Ainda bem que os tempos mudaram, senão a gente já está falando com o Amrano aqui. Nós estamos falando com o Amrano. Vocês já perceberam duas coisas. Que a gente está de fone porque o Vitoldo não está aqui, ele já se apresentou lá do Rio. Estamos com saudade de você aqui, Vitoldo. Então a gente faz com fone para todo mundo poder escutar o Vitoldo lá, inclusive o Amran. E a segunda coisa é que o Amran vai bem no portunhol, no português, no espanhol. Ele é de Israel, a gente estava falando aqui da origem dele, mas ele estava me contando também que ele vem de Buenos Aires agora, está morando em Buenos Aires, então já está acostumado com a latinidade aqui, e a gente sabe que o portunhol valiente funciona bem em qualquer conversa, então deu para ver que nós vamos conversar numa boa aqui. Amram, bem-vindo. Agora, eu te saudando, bem-vindo. Falando sobre você e a First, o Ale falou, em pouco tempo cresceu muito. Eu vi o barulho que foi feito o ano passado na premiação da B-Sigma. Vocês conquistaram vários prêmios naquela cerimônia. Eu estava lá representando a EBAC, que também conquistou. E curioso que a gente tem uma antessala lá dos premiados para fazer uma matéria, uma foto, e nós fizemos isso juntos. O pessoal da Força estavam com uma equipe grande e foi aí que eu comecei a ver com mais notoriedade que crescia muito mesmo nesse início. Então, vamos lá, vamos falar de você, vamos falar da First, vamos aproveitar e falar dessa sua chegada, dessa chegada aqui no Brasil e esse caminho nesse mercado regulado, né? Nesse primeiro ano, já estamos no meio do segundo ano quase de mercado regulado e esses são os desafios, né? A gente começa sempre a conversa com uma pergunta que também remete ao lado pessoal. Como você entrou na indústria? Como o iGaming chegou na sua vida? Então podemos começar por aí e aí a gente costura uma conversa que fala de tudo isso que a gente falou agora no começo. Bom, eu cresci em Gibraltar. Eu não sei se vocês conhecem onde está Gibraltar. Uma perninha desse tamanho. Mas muito forte no iGaming. A Central, tinha gente que vivia, a Sport Alarm tem um produto muito forte que era o MTS. Na época que eu estava lá, a Central era lá. Eu cresci lá, como vocês sabem. Gibraltar es un hub de iGaming, entonces es parte de mi DNA creciendo. Siempre tenía un interés muy grande en eso. A los 25 años entré a la industria de verdad. Estaba trabajando otros trabajos y empecé con un consultorio, empecé a entender el negocio y me enamoré de la industria. Es una industria muy duro de salir de ella. Es difícil, una vez que você prueba, es difícil de salir de una industria tan dinámica, cambios año por año. Hemos visto mucha regulación en todo el mundo. Hemos visto cómo la tecnología ha avanzado. Hemos visto como Sportsbook ha avanzado. Eu lembro años cuando eu tenía 17, 16 años, llevábamos apostas en papeles. No era tecnológicamente, no había website para hacer eso. Hoy ya está todo automatizado.
Es increíble cómo nuestra industria ha progresado año por año y si veo hoy es un fenómeno que hemos visto. É um fenômeno mesmo. Então, só voltando, quando você entrou com 25 anos, ninguém da família trabalhava, não era um negócio da família nem nada. Você trabalhava com outra coisa e aos 25 anos encaixou uma posição dentro da indústria. Foi isso? Era una oportunidad. Ah. Era una oportunidad. Mi irmão sí trabajaba en eso, él es abogado, pero especializado en iGaming. Entonces yo crecí con esta industria. Tengo muchos amigos que están en la industria de tiempos de Party Poker, Ladbrokes, muchas compañías internacionales como no sabemos de todos ellos. Y tenía un interés de cambiar la ruta profesional que yo empecé. Y hoy ya pasaron casi 16 años que estoy en esto. Y creo que todavía tengo muchos años más para dar a esta industria crecer, específicamente con First, que vamos a hablar de la compañía un poquito, de cómo empezamos hace 2 años y cómo penetramos al mercado brasileiro, un DNA muy específico que nos pensamos antes que penetramos a este mercado. La primera vez que yo llegué para Brasil era a SBC Rio. No podía llegar para Sigma, era un festival judío, Pesach, exactamente. Você sabe que esse ano... También, pero en el medio, estamos bien. Vamos a manejar. Hoy ya estoy morando acá en Latinoamérica, es más fácil para llegar, se puede manejar, hay una comunidad de judía muy grande acá en Brasil, yo conozco, y se puede manejar de forma boa. Mira, al final del día, cuando penetramos a Brasil, nos construimos la tecnología, el sportsbook en Brasil y no traducido para Brasil. Nos teníamos la mentalidad de construir una tecnología local y llevarla globalmente. Y eso es una cosa muy importante, porque nos entendimos cuáles son los gustos del usuario brasileño. ¿Cuáles son los movimientos de un usuario brasileño? ¿Qué tipo de apostas le gustan? Claramente, el fútbol es una religión acá en Brasil, eso no se puede discutir, pero también hay otros deportes como el NBA o el e-soccer, que sí hay mucho interés en el mercado brasileño. Definimos qué va a hacer, qué tipo de UX, qué diseños son más adaptables para el usuario brasileño. Si el brasileño le gusta combos o le gusta bet builders, qué tipo de combos, qué tipo de bet builders gustan. Es una estructura que nos construimos en fases. Y hoy entendemos exactamente qué son las calidades, qué están buscando los usuarios brasileños, cuál es el comportamiento de un usuario brasileño y qué más quiere el usuario brasileño. Siempre estamos avanzando con nuestro producto, siempre estamos oyendo qué precisan, siempre estamos mirando la regulación, siempre estamos entendiendo el mercado a fondo. Ótimo. Abraham, você menciona Latinoamérica, né? Então, em quais países hoje vocês estão presentes, fora Brasil? En Perú tenemos más de 70% del mercado hoy. Peruano? Sí, del mercado peruano. Eso es it's a huge success. Entonces estamos de verdad, hemos subido allá, tenemos competencia muy grande, igual como tenemos en Brasil, ¿no? Acá estamos con más de 30 operadores con licencias federales. Acá, como sabéis, tenéis los internacionales como Betano, Bet365, Superbet. Allá tenéis a Betson, Betano penetrando en el mercado. Hace poco Caliente entró al mercado peruano. Entonces nos tenemos que adaptar. Yo acho que porque nosotros llevamos esa decisión de construir un sportsbook de local a global, entonces podemos localizar y tenemos esa flexibilidad en nuestra tecnología de adaptar a cualquier mercado, a cualquier usuario. Tenemos las herramientas de analizar y definir exactamente lo que el usuario precisa, qué el usuario quiere ver.
E você já esteve lá no Peru quantas milhares de vezes? Tem pessoas lá? Como é que funciona? Sí, tenemos allá un team Ah, de técnicos, account managers, soporte. Localizamos todos nuestros equipos por país. peruano. Equipe peruana. Tenemos peruanos en el Você team vê como también. a importância, e isso é uma coisa que a gente vive falando aqui, né? A importância da nossa indústria E ter a geração de a geração de oportunidades, empregos, de né? tudo. Pô, de oportunidade, exatamente, impostos, etc. Mas gerar oportunidades e para profissionais altamente qualificados, muitas E vezes. Né? para quem está na audiência e não entende nada e está tentando entender, nós estamos falando de um prestador de serviço, de um provedor. Claro, Nós estamos falando, não é o operador direto, que é quem o regulamentado, é um provedor, mas é a cadeia toda. não é isso, que vem- é o emprego indireto, né? Exatamente. O sucesso da First também significa o sucesso de outras empresas que são provedores deles, ou seja, o ecossistema girando. E a First tem um escritório no Peru, provavelmente tem um escritório em outros países, tem um escritório aqui. É a roda girando, é a roda da indústria girando. Sí, hoy la dinámica en Sportsbookie es súper rápido, ¿no? Você tem 90 minutos, pero nós temos que entender que hoje já muitas das apostas vêm em vivo. Sim. Então, você precisa que tu produto trabalhe rápido. Cash out tem que ser super rápido. Então, se você não tem time acá localizado que pode atender a qualquer pergunta que tem o operador, porque o usuário está perguntando por alguma coisa, e você não pode atender rapidamente, então você não pode dar o serviço como os internacionais estão dando. Eu vi que o usuário latino-americano não tem paciência, não gosta de esperar para seu dinheiro. Então, quando eu falei de que nós localizamos o Sportsbookie, não é solamente esteticamente, é também o produto mesmo. Você tem que ser rápido neste mercado. Se você tem um cash out que é super rápido, você vai ter um volume de apostas mais grandes, claramente, mas também você tem que pensar no usuário. O usuário, se está esperando, não lhe gosta. Você vai a outra casa. Se você vê estatisticamente, você vai ver que um usuário brasileiro, um usuário peruano, um usuário mexicano, ok? Eles têm 3, 4 contas em casas de apostas diferentes. Não é solamente o oferecimento, mas também o serviço. Isso é algo que eu acho que os operadores brasileiros têm muita importância. Eu lo vejo quando eles falam comigo, é sobre o serviço e atenção ao cliente. Atenção ao cliente. E por isso você tem que Porque localizar. tudo é commodity, é meio que parecido. É um commodity, né? sim. Claro. Então, tem seus diferenciais, né? E tá aí. Ô, Amram, como é que você enxerga a evolução de um CCO, que é o Chief Commercial Officer, em um país que acabou de regulamentar, que, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil tem quase um ano e meio de regulamentação, porque você tem que ter um equilíbrio, porque o mercado está muito aquecido, tudo muito agressivo, tudo aquisição, está saindo um pouquinho agora da aquisição, até nesse evento que eu tive agora no Rio Grande do Sul, a MIS, falava-se muito disso, que talvez a gente já começou a sair do estágio emergente para um estágio de transição, mas ainda estamos no emergente, então é muito aquecido. E como é que um CCO, que é a posição que você ocupa, vê essa transição? Essa transição, eu creio que todavía estamos al principio de esa transición y una cosa muy bonita está ocurriendo acá en Brasil, que vamos a entrar a lo que es año de Copa Mundial. Y eso va a ser de verdad el teste real del mercado brasileiro. Eso va a ser el teste grande. Allá vamos a ver qué operadores van a definir sus marcas y qué internacionales están usando a este mercado. Si você ve, sí hay internacionales, pero hay muchos que no penetraron en el mercado, están usando a este mercado porque todavía no hay una definición. Eu vi que hay muchas marcas que están bajando, están cerrando, están fechados ya. No pueden con este mercado. Eu creo que el mercado brasileiro tiene muchos años más para saturarse.
todavía hay tiempo para crecimiento. Si você ves un país de 200 millones de habitantes, en el iGaming solamente hay 20 millones activos. Eso significa que la cultura de online casino, de slots, de sportsbookie, de todo lo que es nuestra industria, todavía va a estar más abierta. Claramente con ferramentas sociales como Facebook, Instagram, TikTok, você ve ese crecimiento cada vez, cada 4 meses, você ve ese crecimiento. No está saturado todavía, eu creo que todavía hay mucho trabajo para fazer acá em Brasil. Eu creio que vamos a ver uma melhor definição do mercado depois da Copa Mundial. Alá vamos a ver quem vai sobreviver, porque alá vas a ter um volume que é diferente, super diferente. Você tem 39 dias de Copa Mundial. É a mais larga na história. Você tem mais de 104 partidos agora. Isso vai ser volúmenes que cada casa vai receber. E vamos a ver também del lado proveedor, não é solamente del lado operador. Se os provedores podem aguantar esse tipo de volúmenes, eu creio que vamos a ver pico subiendo, vamos a ver uma transição subiendo de usuários, a gente vai estar nas calles, a gente vai estar feliz, é Copa Mundial, todo mundo quer ver os partidos, todo mundo vai estar no celular, que odds há, que linhas há, que preços, que promoções. Vamos a ver quem vai ser criativo neste mercado brasileiro. Nós vemos todo o que é o marketing tradicional no mercado hoje. Férias, bolão pode, TikTok. Magri? Pode. Pode bolão? Pode. Oficialmente pode, por exemplo. Eu não sei se eles têm, nem eu olhei o produto tão a fundo para saber. Mas o bolão é uma coisa tão tradicional, né? Bolão até na padaria você faz, e o bolão sabe o que é o bolão. Não sei. Você tem que explicar. Vamos lá, vou deixar para você que é o expert em esporte. O bolão é o predictor, mas também é conhecido como tip com 2 P's na Europa. Você prevê os resultados antes do placar e às vezes você faz o bracket todo até a final e prevê quem é o campeão. É muito tradicional aqui no Brasil, é muito tradicional. Eu gerencio um bolão de uma turma que todo ano faz a Champions e faz a Copa e a Euro, quando tem a Copa e a Euro, e é religioso. É um negócio, a nossa turma faz há muitos anos. Eu adoro jogar bolão. Bolão é legal demais. Sempre gostei. Quem sabe pode o Amram levar essa ideia e implementar, nem que seja só durante a Copa, para brincar de produto. Primeiro, comentando algumas coisas que o Amram falou. A Copa do Mundo passada mudou o mercado brasileiro também, Amram. Já foi um ciclo que mudou profundamente. Sempre muda em todos os países. A gente teve um primeiro ciclo de operadores que nasceu em 2018 aqui no Brasil, quando a lei passou um projeto lá que tirou de contravenção o iGaming, e aí várias marcas se estabeleceram lá em 2018, patrocinaram clubes, começaram a aparecer. De repente, em 2022, foi um trabalho curioso, foi um trabalho de branding. Quando você toca que a Copa muda o mercado, é uma questão mesmo de branding. Você falou bem aí que quem vai se estabelecer, quem vai melhorar a marca. Apareceram marcas novas, investiram bastante, e foi aí que a gente viu aquele ciclo de Bet Nacional, Esportes da Sorte, que não aconteceram em 2018. Elas já chegaram com algumas empresas aí trabalhando há 2 anos, um produto sólido, mas elas fizeram um trabalho de branding forte na Copa do Mundo e passaram aquelas que já estavam nos patrocínios dos clubes. E outra coisa curiosa que eu também lembro, eu me lembro bem dos operadores naquela época dizendo que a Copa é um fenômeno para isso, para o marketing, mas operacionalmente ela perde de um período de liga normal, porque quando chega naquela segunda fase que são 2 jogos por dia, 1 jogo por dia, o resto do mundo tá parado, ninguém tá jogando mais nada. Então você tem lá nas quartas de final 1 jogo quarta, 1 jogo quinta, 1 jogo sexta, 1 jogo sábado, e quando num de liga você tem 10 jogos na Europa, 10 jogos na Liga Inglesa, 10 jogos no Brasil numa quarta-feira, eles sentem falta dessa movimentação, mas é claro, é muito focado naquele evento exclusivo, mas chega no momento que a Copa se torna escassa em termos de eventos para eles. Eu lembro bem dessa conversa, achei interessante, porque eu também achava a Copa, para mim sempre foi o evento dos eventos. Sim, mas você tem que lembrar, esta Copa é especial. Muito mais times. Estamos falando não de 64, 65 partidos. Estamos falando de 104 partidos e 39 dias de Copa Mundial.
Uma fase Es- inteira a mais. Sí, vamos a ver otra dinámica en esta Copa Mundial. Vamos a ver otro tipo de volumen. Es una Copa Mundial súper especial. Nos estamos en preparaciones para dar herramientas muy específicas para nuestros operadores acá en Brasil y en Perú y en México y en el resto del mundo, ¿ok? Para de verdad, você falou de branding, para su brand, pero al final del día nos tenemos que entender que el mercado también ha movido. El usuario hoy latinoamericano está entendiendo cuál es un producto bueno, cuál es un producto medio y cuál es un producto malo. Nos vimos eso durante la transición a regulación el janeiro pasado. Habían muchas casas de tecnología que no estaban listos para esa regulación, no podían hacer migraciones, no entendieron lo que es un mercado regulado. Y por eso yo falei que nos teníamos en mente siempre, localizar a global. Você tem que entender, você tem que tener y construir tu tecnología adentro de la casa donde você quieres operar. Es súper importante, no es solo el team que você va a tener acá. Você tem que entender el comportamiento del usuario. El usuario es súper inteligente. Él hoy sabe la diferencia de una tecnología a otra. Sí, siempre está buscando el mejor precio, sí, siempre está buscando el mejor ofrecimiento, pero es experiencia. El usuario hoy está buscando una experiencia. Voy a dar un ejemplo que yo estaba usando el otro día. Estaba mirando a Stake Global. Stake Global, no en Brasil específicamente. Es Flutter y algunos más. Si você vê todas as conexões que ele faz hasta que você joga este bono e este jackpot e este outro jogo, esta gamificação, e você vê o vínculo que há de um ao outro, é incrível. É uma experiência. Eles te estão construindo lo que é livro hasta que você chega ao resultado final. E você tem que construir essa... how do you say timeline? How do you say timeline? Não, uma linha do tempo. Vamos dizer, essa jornada. Essa jornada, exatamente. Você tem que construir essa jornada. Como você construir essa jornada? Hoje, o usuário brasileiro está buscando isso. Nós incorporamos gamificação a nossa tecnologia, parte do ecossistema, com mecânicas isso é muito legal. Para o usuário. Jogos que está conectado a deportes. Pode ser EA Sports, pode ser outros jogos que tem. Pontos. Ele pode abrir uma caixa misteriosa e ganhar free bets. Ele tem níveis de lealdade. Esse nível de lealdade, essa lealdade está basada no sportsbook, em pagamento antecipado, em bono melhorado quando você está fazendo combo. Esse é um ponto fodido. Eu preciso entender, porque a galera aí, a audiência também. Programa de fidelidade, certo? Não está basado que você me está dando R$100 e Vitoldo me está dando R$200. No está basado, monetarizado. Es parte del ecosistema. Por eso falei que es parte del ecosistema. Está basado en pagamento anticipado, en un bono mejorado, en un combo, en un bet builder. Eso es parte de la experiencia. Alá você está vinculando la experiencia de apostas deportivas con gamificación. E essa jornada, está creada. Eu estou vendo que os operadores acá em Brasil tentam fazer. Nós vimos com Pragmatic, têm como jackpot, têm outras coisas, mas todavía não vejo essa jornada com operadores brasileiros. É super contemporâneo. Y hay que abrir eso, y más para la Copa Mundial. Por eso yo falei que los operadores acá tienen que ser más creativos, porque esta Copa Mundial va a definir, y puede pasar dos cosas.
La primera es que los operadores internacionales van a llevar más del mercado porque los operadores locales no pueden crecer, no son creativos, la tecnología no es bastante boa o no están dando la atención al cliente, vinculándole a su brand. Hay que vincular el usuario a tu brand. Es súper importante. Sí, empieza con un core de producto que tiene que ser top. Você tem que ser top. El operador brasileiro, en mi opinión, tiene que ser más abierto y escuchar a los proveedores internacionales y usar esa experiencia. Você no puede discutir con un proveedor que está 20 años en el mercado, trabajando en mercados regulados, país a país, y él sabe cómo adaptar a un mercado localizado y localizarse. Hay que ser más abiertos. El latinoamericano gosta de falar que él sabe tudo. Y eu acho que los años van a pasar en este mercado regulado y el operador brasileiro, mexicano, peruano van a empezar a entender. Nós llegamos a Brasil para dar la oportunidad a las casas locales de Brasil para competir com os grandes. Que geralmente Essa é tem toda a plataformas ideia. próprias, né? Os grupos globais grandes geralmente têm plataformas próprias. Exatamente. Você sabe. Você tem anos com feed, Sportsbook, entende o negócio e nós estamos dando ferramentas que são especificamente para competir em mercado que é muito grande com operadores com uma tecnologia que é top. Bom, o Vitolo levantou a mão, eu notei aí. Levantei a mão. Amram, me diz uma coisa. Como você disse, a Copa do Mundo esse ano vai ser uma coisa, cara, maior do que os anos anteriores, vai ser uma experiência diferente para todo mundo, né? Vocês têm do lado de vocês uma preocupação em saber se o operador que vocês atendem, se ele tem infraestrutura para suportar um incremento de aposta, eventualmente assim, cara, pode aumentar 5 vezes o volume de aposta do cara num dia no outro. Pues nós não temos esse problema porque nós estamos levando bilhões de dólares cada mês em apostas. Nós estamos en el mercado más de 17 años. Antes éramos SBTech. Hicimos lo que es un reverse merger, 2 cuartos que era del lado de DraftKings y 1 cuarto que era de nos. Ese merger, todo el mundo lo sabe, era de 3.3 billones de dólares en el 2020. No es nuestra primera Copa Mundial. No es nuestra primera Copa Mundial. Nós tenemos una infraestructura que tenemos lo que es zero downtime. Si você fala con cualquier de los operadores, você va a escuchar que nunca nos fallamos. No hay downtime con nosotros. Tenemos una infraestructura súper inteligente que está basada técnicamente, algo que yo no puedo hablar de eso, es súper técnico. Es súper técnico. É o segredo aí da receita da Coca-Cola. É super técnico, pero não vai sair daqui, vocês lembram quando era uma Copa Mundial, eu não lembro que ano era, pero 365 falhou na Copa Mundial, caiu. Não sei se alguém acá lembra disso. Eu lembro de algum negócio desse. Saiu no site do Flavinho. Isso acho que era 2000... não vou lembrar quando. Pode ser o 18. 18. Pode ser o 18. Cayó. Nosotros teníamos lo que era un pic en SBTech que subió. Vimos un volumen enorme. Al principio creamos que era algún problema que tenemos en el sistema. Puede ser un ataque de sistema, alguien atacando nuestro sistema. Y no era. Cayó 365 y nuestros operadores recibieron un volumen enorme. Claro. Enorme.
Vieram para cima dos outros que não tinham caído, né? Nós estamos listos para isso. Você tem que lembrar que nós não solamente estamos em Brasil, estamos alrededor do mundo, levamos bilhões de dólares ao mês em apostas, estamos falando de milhões de apostas cada minuto. Quando há partidos, estamos listos para isso. Eu não preciso que meu operador tenha essa infraestrutura, eu la tenho. O que sí preciso é que del lado de plataforma tengan esa infraestructura. Porque si la plataforma cae, entonces todo cae. Eso sí es un tema, Vitoldo. Sí estamos hablando con nuestros operadores. De eso es un punto súper importante y los operadores tienen que de verdad hablar con sus proveedores de plataformas. Si tienen plataforma propia, tienen que entender que el volumen va a subir. Va a subir. A AWS se prepare, porque se a plataforma cai, o site cai. Todo cai. Se o pagamento cai tudo, né? Todos têm que estar listos. Pero, Vitoldo, você tem que lembrar que hoje já em Brasil, você tem provedores que são internacionais, que já estão, têm a experiência de manejar volúmenes de Copa Mundial. Sí, vai ser uma Copa mais larga, mais partidos, vamos a ver mais volúmenes, pero a experiência está lá e eu acho que os provedores grandes se estão preparando para isso como nós estamos preparando para a Copa Mundial nesse tema. É um tema super importante e creio que a gente acá em Brasil tem que estar preparadas e que empiecem a falar com todos os provedores para ver se tem plataforma própria. Essa é uma infraestrutura própria e tem que entender como construir isso tecnicamente que não falhe. Nós temos que lembrar. Downtime possível ou zero, né? Temos que lembrar que acá em Brasil há muitos provedores de casa que são brasileiros, que têm uma tecnologia muito boa, mas tem que preparar-se para isso. Já fica a dica aí para a turma da Cactus, da... como é que chama aquela outra? NGX, WeBet também. WeBet, perfeito, bem lembrado. Tem mais um que eu vi aí. InPlay, né? A InPlay não é brasileira. Ah, não é. Não é brasileira. A InPlay eu trabalhei com eles também no passado. Não é brasileira? Não é brasileira. Mas o cara não é brasileiro? Não, eu lembro da InPlay vindo de lá da Rússia, Ucrânia. Tá, então deixa. Então esse aí tá bom. Mas você estava falando aí a gente está falando mais de produto e eu gosto dessa conversa. Produto, para mim, é o fiel da balança. Porque marketing, boa ideia, qualquer grupo criativo tem. O duro é você desenvolver um produto que realmente é bom. Porque é isso que fica perene, né? A Sport Radar, por exemplo, era uma empresa que cuidava muito do produto, o escritório aqui na América Latina deles foi de produto. Era lá em Montevidéu, era enorme, mas não tinha um vendedor de nada lá. Era tudo o pessoal que fazia lá os dados e as odds. E a Sport Radar naquela época era a principal fornecedora dos feeds das plataformas. Eu sempre achei o business de plataforma um business muito curioso. Pega o Brasil mesmo. A gente viu um monte de nome aparecer aí recentemente. Uns vieram, fizeram um marketing enorme e depois sumiram. Participaram das feiras, tinham enormes estandes e aí sumiram. A gente vê aquelas outras que estão sempre aí não conseguindo fazer um trabalho tão bem feito aqui como fazem em outros mercados estabelecidos. E dá espaço para esses novos entrantes. Eu queria te fazer uma pergunta, Amna, mais nessa parte também de estratégia comercial. A First herdou clientes das empresas anteriores do grupo, que nem a SBTech, ou ela, quando começou com o Greenfield, ou seja, o campo estava zerado, preciso... De zero. Empezamos de zero, nós pensamos muito onde vamos a empezar. Eu falei antes que cheguei para SBC Rio, creo que era 2025 que chegamos a Rio, e eu analisei o mercado muito, quando eu voltei para nossas oficinas principais que estão em Sofia, Bulgária, eu falei que
que eu acho que Brasil é super interessante, é um país muito grande, há muitos operadores e a regulação vai chegar. Então foi em 24, essa sua visita, eu acho. Era o 24. Era 24. Era 24 Você falou que 25, mas empezamos. foi 24. Sim, era 24 que Aquela que eles fizeram naquele empezamos, hotel. exato. Naquele hotel. Era no Hotel Windsor, creo, Windsor, ¿no? isso aí. En el Hotel Windsor Windsor. Bar. Sí. Allá es donde conocí a muchos de los operadores brasileños, también las casas de tecnología como Cactus y NGX y Webet y mucho más. Yo lo vi una oportunidad muy grande. Después de esa feria nos definimos exactamente qué vamos a hacer con nuestra tecnologia, como vamos a localizar. Como A First já existia, eu estava nascendo ali também, em 2024. Nasceu ali. Nasceu ali. Nació en el 24. Ok. Nació en el 24. Mira, nós temos uma cultura, muitas pessoas falam que podemos ser agressivos no mercado, pero se pode dizer que somos agressivos, pero nós traemos inovação ao mercado. Nós hemos enseñado ao mercado latino-americano, ao mercado brasileiro, peruano, mexicano, chileno, que nós sabemos adaptar a mercado e localizar de país a país. Eles estão até na República Dominicana agora. Ele estava falando. Não é brincadeira. República do Caribe. Eu lembro, rapidamente, Não, só para contar. Aí um amigo me liga, um veteranaço, dinossauro da indústria, me liga, certa ocasião, fala: "Lê, eu quero te apresentar uma galera, tal, eles estão um produto inovador, isso aí vai estourar, vai aumentar números de sportsbook e tal." Falei: "Tá bom." Manjo nada de esporte, né? Manjo de sportsbook, mas não manjo nada de esporte em si, não acompanho, né? Então, falei: "Peraí, eu tenho uma pessoa para dar uma olhada junto comigo, Pedrão." Um abraço, Pedrão, aí. Chamei o Pedrão na minha sala, na sala de reuniões, e aí esse sujeito aí que nos presenteia com sua presença hoje, começou a mostrar. O Pedrão falou: "Mano, nunca vi nada assim. Isso aí vai estourar." Isso aí vai... E ele validando o bagulho, que o Pedrão é profundo conhecedor de tecnologia de aposta, porque o cara vive disso, né? Há muitos anos, é um dos nomes aí de tipster, etc. Eu falei: "Não, então peraí, vamos fazer uma meia dúzia de telefonema aqui, porque isso tem que estourar pelo caminho certo." E assim eu conheci o Arman e sua tecnologia. Mas de lá para cá já mudou muito, né? Sí, mudamos muito. Mira, tenemos una estructura de innovación que esa estructura es súper importante, ¿no? Tenemos lo que es nuestro Sports OS, ¿ok? Que da control al operador. El operador quiere control hoy, ¿no? Pues você puede ser independiente, você puede manejar ese sportsbook, lo que nos llamamos semi-managed, que puede estar manejado del lado del operador, pero también con los teams de First que tenemos lo que es ese servicio, o nos podemos manejarlo completamente. Nos tenemos más de 250 traders y estos son un Ou grupo, seja, o cara vai dormir e deixa a galera da First trabalhando. y nos podemos trabajarlo, ¿ok? Podemos transformar todo lo que está pasando para você, manejándolo. La gente tem que entender que la parte de trading es la parte de magia en el sportsbook. No es solamente tener la tecnología. Trabaja o no trabaja. Todo el mundo tiene bet builders, ¿ok? Todo el mundo tiene el cash out. Todo el mundo tiene todos estos productos adentro de su sportsbook, pero trabaja o no trabaja. Você como faz esse trading? Mas o gamification não é todo mundo que tem. No. Isso não. Pero el trading es una cosa súper importante. Sim, es claro. una cosa que é o core, né? O trading multiplicou a Sport Radar mesmo com o MTS lá, mas muito. Nunca esqueço dessa fase. Você hoje tem lo que é um jogo super rápido.
você vê as apostas em vivo, entram, e quando você tem esse cash out, como de nós, você tem que olhar, não é somente tecnologicamente, ter as ferramentas para manejar o risco, ou para adaptar, cambiar esses odds, ou competir em preço. Você tem que entender que hoje, nos mercados, os usuários são super inteligentes. Você, em Brasil, se falamos de risco, podemos falar horas disso. Podemos mesmo. Tem acá grupos que são super abusadores. Tem grupos que são profissionais, que sabem jogar movimentos específicos no NBA, em quartos. Eu lo vejo dia a dia. Se você fala com os operadores que dão atenção a sportsbook, eles vão falar, o usuário brasileiro é super inteligente, sabe o que está fazendo. Há muitos elementos no sportsbook. Não é como um provedor de jogos, não? Você lhe dá um jogo, lhe diz, você põe-lo acá, você empieza a fazer marketing e empieza a jogar esse jogo. Sportsbook é mais ciência. Nós... hoje hemos lanzado, estamos ya casi 2-3 meses, un producto que es omnicanal, que está vinculado a la lealtad del online. Salimos a las ruas, podemos salir a las ruas de forma regulada. Dentro dos VLTs da vida. Você aí, hoje pode estar... No Peru, por exemplo, já está. Já está montado. No Brasil tem alguma possibilidade? Há possibilidades. Estamos falando agora com vários operadores que estão interessados. Nossa, de Magres, fazer já isso. pensou agora, ano de Copa, e eles botam, através dos operadores, claro, mas eles botam assim no shopping center, um lugar de movimento, ou nesses, como é que eles fazem durante a Copa? Como é que chama, Vitor, aqueles negócios que o cara... FanFest. FanFest. Bota lá um baita telão, touch. Tu vai me comprometer assim, cara? Tu acha que eu tenho que saber o nome da FanFest? Eu lá vou a FanFest? Pô, cara, mas você é carioca. Você vai me comprometer. Fun e Fest combina contigo. Fun e Fest combina contigo. Isso pode já, não pode, Vitor? De acordo com a nossa legislação? Cara, eu acho que tem estado que aprovou e outros não, né? É, isso aí. Os VLTs são estaduais e o totem, né? A gente chama de totem. Os totens de sportsbook já podem, na minha opinião, onde esses lugares já estão liberados. Nossa, olha que ativação. Não vou falar que é para volume de negócio. Ativação da marca. No meio de um FanFest aí da, sei lá, cerveja X. Mira, el usuario brasileiro le gusta atención. Le gusta essa atenção, essa adrenalina, le gosta, le encanta ao usuário brasileiro. Nós podemos ver isso quando nós estamos sacando mais mercados com os combos juntos durante o jogo. Você vê o tipo de combo que fazem, você vê os bet builders que fazem, le gostam da atenção, gostam do jogo rápido. Você tem que passar essa eletricidade ao usuário brasileiro. Ele gosta dessa atenção. Nós lo vemos no comportamento e no hábito do usuário brasileiro. E não somente em Brasil, é acá em toda a Latinoamérica. Claro. ¿sí? Nós falamos acá de Brasil porque estamos em Brasil e falo disso. Eu acho que o mercado vai crescer de verdade. Eu tenho... I'm excited, estou excitado para ver o que vai passar neste mercado em Brasil. Que marcas vão definir? Quem vai ser criativo? Creio que esse stress test vai definir muito. Eu falei muito, mas eu queria saber qual é o pensamento de vocês. Não, Vitoldo, você falou desse volume. Você falou de pagamentos. Se acá em Brasil é Pix. Eu acho que Pix pode levar esse volume, porque Pix, você sabe, é a forma de pagamento acá em Brasil que 200 milhões de habitantes estão levando. Pues eu acho que com Pix não vamos a ter nenhum problema. Pero vocês que creem do mercado acá brasileiro com mais as companhias locais? Se eles estão listos para isso ou não, como vocês estão no mercado há muitos anos, tenéis melhor conhecimento do comportamento de um operador brasileiro acá.
E do jogador, né? É, Porque eu já vi assim, cara que deposita tipo R$ 1, faz uma aposta. Deposita mais R$ 1, ele 84, eu vi isso. Eu vi 84 depósitos de R$ 1. Eu acho que ele não eu já entendeu o que vi ele podia. Você algo já viu semelhante também? também. É. Já tem gente com 100 depósitos e saques ao longo do dia. Porque o cara aposta R$ 1, ganhou 1,20, ele saca 1,20, deposita R$ 1 para fazer outra aposta. É uma loucura. Assim, já pô, loucura. Pô, eu falei a questão do pagamento, assim como qualquer outro provedor que seja de tecnologia, num ambiente desse assim, que vai ser de altíssimo volume, como a Copa do Mundo. Mas, por exemplo, a gente tem aqui no escritório, não na empresa de pagamento, mas no escritório, uma ação judicial que o cara fez a aposta, recebeu o e-mail, sua aposta foi registrada, só que ela não foi efetivada porque o Pix não foi confirmado por um problema que na época eu acho que foi um downtime do Banco Central, ou de algum banco específico. Quer dizer, não foi nem do lado do provedor de pagamento. Mas o fato é, o cara fez uma aposta, a aposta foi registrada, mas não efetivada, e deu o número que o cara tinha apostado lá. E o cara terminou na justiça. Né? Quer dizer, você imagina, se a gente pegar, cara, um dia com milhões de depósitos para lá e para cá, cara, não é impossível que dê problema, entendeu? Em pagamentos aqui ou ali. E isso acaba repercutindo em toda a cadeia. Quer dizer, pode dar problema no pagamento, pode dar na plataforma, pode dar... Né, assim, o meu sócio, expressão americana, né? Muitas partes móveis, são muitas partes se movendo, isso aí... Muitas variáveis. Né, exato, para uma delas dar errado. Né? É uma preocupação que eu tenho nesses picos. Eu não sei se é verdade, talvez vocês consigam me confirmar, mas eu ouvi falar que o volume de câmbio, ou seja, isso envolvia praticamente todas as casas que operavam aqui em 2018, que o volume de câmbio referente à final e semifinal da Copa do Mundo de 18 foi de R$ 1 bilhão naqueles 3 eventos, 2 semis e uma final. Imagina a quantidade de transação que todas essas empresas tiveram conjuntamente, lembrando que está tudo em cima do sistema Pix, que é do Bacen. Que não pode falhar numa hora dessa. Vitoldo, não sei se eu consigo te confirmar essa daí. O que eu sei de história assim é que em 22 teve um provedor de pagamento que ganhou mercado porque os típicos aí, os tradicionais, tiveram problema e ele conseguiu, trocando o chaveamento de banco, foi assim a expressão que ele usou para explicar para mim, manter o serviço dele ativo, e aí os operadores começaram a ir para ele. E ele ganhou mercado sem fazer muito... O marketing dele começou depois. Ele ganhou mercado porque ele conseguiu ficar ativo em 2022, era outra Copa, né? Mas foi um negócio parecido com o que o Arman falou da Bet365. Ele acabou absorvendo o movimento dos outros porque ele conseguiu ficar infraestruturalmente ativo. Entendeu? É interessante isso que você falou do volume, do câmbio enorme para esses 3 eventos, porque é um pouco aquilo que eu falei. São 3, só aconteceram esses 3 jogos naquela semana: as semifinais e a final. Mas eles foram tão fortes quanto mais fortes até, né, do que um jogo de liga. Copa é Copa. Copa é Copa. Mano, você vindo de fora, 15 anos de experiência no mercado mundial, cara, como é que você vê, e eventualmente até a posição da empresa, não sei se é o caso, você decide, por enquanto estou perguntando para você, cara, esse cenário de instabilidade e insegurança jurídica que as empresas de aposta hoje veem aqui. Assim, vai aumentar o imposto, não vai aumentar o imposto? Vai proibir publicidade, não vai proibir publicidade? Cara, é difícil você fazer um planejamento sólido para operar 2, 3, 5 anos com esse nível de instabilidade. Fala isso aí para mim, por favor, cara. Eu acho que essa instabilidade chega de forma que eu creio que não entendem lo que é um mercado regulado 100%. E não se definiu exatamente, eu vi, como você falou, muitos cambios nessa regulação para os operadores
menos para los proveedores, pero más para los operadores. Y eso llega cuando un grupo o puede ser la estructura que se construyó no era de forma profesional exactamente. Llevaron pedazos de regulación alrededor del mundo. Você no ve esa instabilización en otros países. Sí hemos visto en muchos países que los impuestos han subido, Vitolo. Você lo ve. Nos estamos siempre mirando lo que están las noticias de iGaming, lo vemos que sube, es inestable. Yo creo que el ministerio poco a poco va entendiendo que hay que estabilizar esa regulación para dar la oportunidad a los operadores operar, de verdad crear lo que es un ciclo y una trayectoria mejor, también para Brasil, también para el operador, también para el usuario. Porque si você aprieta el operador demasiado, entonces el operador va a parar de operar. Tiene que ganar dinero. Estamos acá para ganar dinero, es un negocio. Yo creo que esa experiencia es todo tiempo. E você não acha que isso pode acabar também Pode. ou ajudando até a galera do clandestino, do informal a crescer, e aí vai prejudicar empresas como a sua, como as que estão regulamentadas? Eu creio que já está, esse prejuízo já está. Eu estou escutando a muchos de los proveedores, también de los operadores, del lado del operador, falando de eso, que es imposible de operar con todos los impuestos y si va a subir más, va a ser mucho más difícil de operar en este mercado. Costo de marketing ha subido y es natural, porque si hay más demanda, entonces el costo está subiendo más y más y más y más. Y si los impuestos suben, entonces el costo del operador es mucho más grande. Lo que está pasando es que a nos los proveedores, los operadores están pidiendo a nos que bajemos nuestro precio en este mercado por los costos que ellos tienen. Yo entiendo. Yo vi como esa regulación salió, es una regulación bastante estringente. Creo que no hay bastante experiencia. Creo que el ministerio precisa más profesionales de alrededor del mundo donde han implementado una regulação que está trabalhando bem. Eles escutaram, mas experiência eles não tinham mesmo. Essa experiência, é toda experiência. Mas e aí a galera vai pro clandestino, o jogo não vai acabar, vai continuar tendo jogo para sempre. Não vai acabar. O governo continua considerando como uma loteria. Tratando internamente como uma loteria. A experiência que eles tinham era de loteria. Continua tratando como loteria, taxando como um salvador dos budgets governamentais, e isso tudo vai empurrando um pouquinho para a clandestinidade, sim. E aí vocês saem do mercado, certo? Se transforma o Brasil em clandestino, a adaptação que ele falou, outros, eles têm que adaptar preços, adaptar o modelo comercial, porque o operador, o consumidor vai sofrendo. Sim, não, eu digo, se o desejo do presidente e do vice, com essa declaração de acabar com as bets. Então, empresas que já estão estabelecidas aqui, como a dele, e como tantas outras que nós conhecemos, vão ter que sair fora. Vão fazer o quê? Ale, pero los requerimientos que tiene la regulación no son requerimientos que son estringentes. Son requerimientos que nos estamos viendo en todos los mercados regulados. Yo acho que el problema más grande está llegando de impuestos, de bonos, free bet. Están siempre hablando de esas cosas de quitar. Y esas son herramientas de traer el usuario, pero el cuerpo de la regulación tiene que entender que también hay herramientas hoy de estar en un mercado regulado, ajustado con lo que es fair play
y lo que es atención al usuario, hay herramientas hoy para ver, ¿no?, cuánto tiempo está el usuario apostando. Tá. Hay que darle un timeout. É obrigatório. Son cosas que nós, como provedores, Mas e até também aí, os operadores, fair play, que time-out, tudo bem. que Mas está- banimento aí já... Não, sim. Não, e não é gozado, que não é o banimento que o pessoal que está assistindo pode, o banimento do jogador, o banimento da indústria toda. Isso, É. e da Indústria indústria. toda. Eu brinquei hay que aqui no último presentar, hay que episódio. educar, hay que educar al regulador Claro. que nós tenemos herramientas hoy y tenemos esas herramientas donde nosotros sí estamos oyendo lo que está pasando con los usuarios. Nos no queremos, eso tiene que ser un juego recreacional. Siempre falamos de entretenimiento. Es más entretenimiento, es más recreacional. No estamos buscando a usuarios que estén cogidos con el juego. Para perder. Nós tenemos que educar al regulador y enseñar qué tipo de herramientas puede ser, que hay que hacer más asambleas, enseñar qué estamos haciendo como proveedor, como operador, que los operadores están haciendo para monitorar lo que está pasando con sus usuarios en su website, en su casino. Hay que enseñar qué estamos haciendo. E vale a pena lembrar, mencionar, porque às vezes passa batido, pode ser que passe batido, a nossa indústria se preocupa com o usuário final. É uma das poucas indústrias que a gente tem notícia, né, que de fato faz algo a respeito do ludopata, né, do compulsivo. Está aí o Magri, que é hoje o líder aí no negócio de combate à compulsividade através da IBAC, né, empresa brasileira de apoio ao compulsivo. Eu deveria virar embaixador, porque eu vivo palestrando a respeito, falando, porque é um diferencial que nossa muita indústria alma tem. você já é, Ale. Já, informalmente. Porque, de fato, acho que é uma das poucas indústrias que procura o jogo saudável, o consumo do seu produto de forma saudável. O princípio é base. A gente teve uma portaria específica disso, ela é bem abrangente, ela coloca lá uma série de obrigações ao operador e ela trata desse tema diretamente. É difícil você ver Sim, um mas outro... calma aí. A porra da portaria não saiu da cabeça do governo. Saiu da indústria para o governo. Eles beberam da WLA, muito. Então, É. mas da indústria. Não é que o cara chegou um dia e falou, pô, e se a gente colocar aqui... O governo tem que não, ver... mas você tem razão. O que eu quis dizer, Ale, é que nem todos os países regulamentados, desculpa, Amran, só tá bem. tem uma portaria específica disso. Eu já ouvi dos grupos globais, quando a gente faz as discussões de debate, ele fala, poxa, eu achei estranho por que o Brasil tem isso e os outros países não. Aqui é obrigatório o tempo de tela, medir o tempo de tela, é obrigatório um ambiente Controles específico. de depósitos. É obrigatório. Eso es obligatorio. Controles de depósitos, límites que você está dando, enseñando toda Você a tem história isso? de vuestra conta. Los operadores, nós Uma temos essas política ferramentas. específica, tudo. Temos todas essas ferramentas, pero o operador... Você tem essas Sim, ferramentas. claro que sim. Você tem que ter... en un mundo de apostas, você tem que ser responsável, tem que llevar lo que son, usar métodos responsables para el usuario. Nós temos todas essas ferramentas, pero al mismo tiempo el operador también tiene que estar usando. Queridos ¿Qué governantes, está pasando con las contas? prestem atenção nisso, né? Vocês tenéis que tener ese foco en el usuario y qué está pasando. Si nos, como una industria, podemos enseñar al regulador, al gobierno, que nos estamos haciendo pasos de limitar contas, de ver cuántos depósitos un usuario está metiendo, estamos metiendo límites, estamos oyendo lo que está pasando, estamos dando un mensaje, mira, estás 5 horas, no paras de apostar, las próximas 12 você não pode apostar, você não pode depositar. Esos son pasos que nós temos que fazer e o operador tem que olharlo. Pero si nós no educamos, no enseñamos que estamos usando estas ferramentas y somos responsables en este mercado, el gobierno no entiende lo que nos estamos haciendo. El tema de impostos es otro tema. É outro tema. Es otro tema. Es un tema muy grande que muchos países tienen. Pero en tema de responsabilidad en el mundo del consumidor de apuestas deportivas o de juegos,
son preferencias que nos tenemos que tener acá en la mesa. Sim. Não só falar disso. Eu creio que há muitas pessoas falando de regulação, de esta coisa acá em Brasil. Lo he escutado em todas as férias. Pero activamente, ¿qué están haciendo hoy en la industria para enseñar isso ao ministro? O Vitoldo está lá, levantou na mão, tem um questionamento. Deixa ele tirar do Sabe o que aconteceu no meio do caminho aí? Vocês vão lembrar bem disso. Enquanto o processo de regulamentação estava em curso, algo que todos nós sempre fazíamos lá em Brasília era dizer, olha, nós somos, como o Ale disse, uma das poucas indústrias que protege o usuário final. Eu me lembro de ter dado exemplo em audiência pública, até fiz brincadeira em audiência pública. Falei, cara, nós somos a indústria que permite a autoexclusão. Nós somos uma indústria que permite, cara, que alguém exclua um parente ludopata. Né? Você não encontra isso na indústria do fast food. Ninguém vai te impedir de tomar um sorvete, ninguém vai te impedir de tomar um milkshake, ninguém vai te impedir de tomar mais uma cerveja, de entrar às 7 horas da manhã no boteco e tomar um rabo de galo. Quer dizer, a nossa indústria tem essa ferramenta da autoexclusão de uma maneira geral porque ela é online e facilita muita coisa. Né? Na Europa a gente tem lá scan de passaporte, então isso a gente tem, as outras indústrias não têm. Eu me lembro de brincar assim, eu adoraria poder excluir a minha esposa da Farm, entendeu? Mas nunca consegui. Farm é uma loja que as meninas adoram aqui no Brasil. Então eu me lembro de ter feito brincadeira e tudo, né? Bom, e a gente explicava isso. Num dado momento, cara, teve um pessoal que tomou um pouco à frente dessa relação governamental lá com o legislativo e com o executivo. E aí, o que eu acho? Tá? Para mostrar uma virtude, isso que na nossa indústria é um diferencial, fizeram constar isso na regulamentação. Aí, de um diferencial ético que nós tínhamos, virou uma obrigação legislativa. E no momento que vira uma obrigação, quem decide qual é o termômetro disso é o regulador. Então ele pega, agora tem tempo de tela. O tempo de tela vai diminuir. Agora tem tempo de tela por semana, você tem que parar algum lugar. Cara, agora a gente está na mão deles, porque isso não é mais um diferencial nosso, virou uma imposição. Pero Vitoldo, você não pensa que esse termômetro que você está falando de como ele vai ajustar, a vezes é político também? As pessoas têm ideia política de que ele pensa. É uma política também al final del día, pero hay que traer el balance político a la regulación, ¿ok? Porque cada uno tiene sus ideas. Cada uno tiene sus ideas y como él ve las cosas. E ao final do dia, você está falando de algo que ao final do dia pode ser político. E nós temos que falar disso de forma aberta. E ver como traemos esse balance à la mesa. De essa ideia que é negativa ao jogo. Y cómo nosotros balanceamos. Tenemos que ser un poco más creativos, tenemos que abrir más los libros, tenemos que entender que no estamos acá para sacar dinero de la gente, estamos acá dando un servicio, entretenimiento. Somos compañías de entretenimiento, no somos casinos. We are an entertainment company. Business. This is the business we're in, entertainment. And we're taking steps, but they need to understand it. And if we politicize it less, si lo politicizamos menos, va a ser mejor. Es que hay que nos tenemos que entender que al final del día es político también.
A maioria dessas Hay tema declarações que o Ale político. citou são campanhas. Quando eu escuto, eles estão em campanha. Eles estão fazendo, eles estão jogando, Exato. jogando para populismo Discurso, do público. exato. Ah, pô. É Então, um público, só que aí- estão aí- falando, exatamente. Você tem que politicizarlo também. Nós, nesta indústria, temos que entender como trazer o balance. Ao final do dia, em negócios, não? Todos acá sabem. É como mitigar as circunstâncias. Você vê Se que você ele é sabe como apaixonado por mitigar isso, as né? circunstâncias, então você vai poder negociar. É um negociamento. Abraham, aproveitando a sua paixão pela indústria, porque você nitidamente tem isso enraizado, né? Se você... É uma pergunta bem idiota, assim, bem utópica, claro. Mas, de repente, surte um efeito lá na frente, né? Uma borboleta bate uma asinha aqui. Se você acordasse amanhã, presidente do Brasil, você acordou presidente do Brasil, e olhasse para aquilo ali e falasse, puxa, eu posso mudar uma única coisa, só um item da lei, para facilitar a vida da indústria em geral. O que você... De nossa indústria, da nossa indústria. os impostos. Pronto. Tenemos que ter um mercado mais livre. Como é que chama aquela curva de Laffer? É isso que fala? Quando você reduz os impostos, você... A curva aumenta- de Laffer, Laffer, né? diz o seguinte: você é um gráfico, né? Onde você tem num eixo a carga tributária, no outro eixo a arrecadação. E aí você vai vendo o seguinte: conforme você aumenta a carga tributária, a arrecadação ela vai aumentando. Num dado momento, ela chega na saturação. E aí você aumenta a carga tributária e a arrecadação começa a cair. Começa a cair por dois motivos. Ou porque os negócios começam a encerrar, ou porque os negócios começam a sonegar. Então existe esse ponto, cara, não é uma receita de bolo, depende da indústria, do país, depende disso tudo, mas a curva de Laffer é isso. Conforme você aumenta a tributação, a arrecadação vai subindo até chegar na saturação e dali para frente ela cai. Se você baixa esses impostos, nós vamos a dar mais dinheiro, mais ferramenta ao operador, aos provedores, de criar mais jobs. Você está criando mais jobs, está metendo mais dinheiro dentro da Na economia. economia, né? Nós estamos vendo que é outro mundo de iGaming. Não é o mesmo iGaming que era há 15 ou 20 anos. Falamos disso várias vezes. Entretenimento. Você lo vê nos jogos, você lo vê em tipo de branding, em tipo de marketing. Você vê que os operadores estão cambiando de estratégia com os usuários. Que tipo de marketing estão fazendo? Não é o típico em TikTok e Instagram que nós vimos há 2 anos. Ha cambiado. ¿Por quê? Porque há uma regulação. Exato. Hay una regulación que se ha implementado y están todos adaptando. Y lo vemos para el bien de esta industria. Eso era todo el punto de traer la regulación acá para Brasil. A regulação exige uma postura na comunicação, um estilo de comunicação específico que tira que traz mais para essa situação do entretenimento. É tudo do jogo responsável. Desculpa. Desculpa. Es un beneficio mucho más grande de lo que el gobierno está pensando. La cantidad de jobs que el último año ha traído a Brasil es enorme. Es enorme. Si son de compañías, inversiones de internacionales, inversiones de compañías locales que han escalado sus negocios. Nos lo vemos. En todas las fases de este negocio, de este business, nos vemos el crecimiento acá. Entonces, nos hemos creado acá un negocio que es mega. Estamos hablando de billones de dólares al año. Estamos fazendo muito bem para a economia brasileira. Eu creio que essa ponto de vista também o governo não está olhándolo dessa forma. Nós temos essas estatísticas. Eu vi companhias acá locais crescendo 3 ou 4 vezes. ¿Eso qué significa? Eso significa más jobs. En nuestra industria paga mejor que cualquier otra industria acá en Brasil. No hay una industria en Brasil que da salarios como nos estamos dando.
Eu falo com Nem operadores. patrocínios, né? Nem patrocínio, nem Ni- banco patrocina. Ni patrocinos. Nada. El Mídia. dinero que estamos metiendo en la economía en Brasil es Claro. enorme. Liga lá nas A mídias parte dos tradicionais. impostos, hein? Nós estamos falando da. Es un poco absurdo, pero yo no sé que nos, como una industria, los líderes, los pioneros de esta industria acá en Brasil, ¿qué estamos activamente haciendo y enseñando al gobierno? ¿De qué forma estamos trayendo esta información al gobierno? ¿Dónde está esse balance? ¿Quién lo trae, Vitoldo? Então, André, a informação ele tem. O que eu digo há muito tempo, assim, primeiro, essa chapa que hoje ocupa a presidência e a vice-presidência, eles são, cara, abertamente contra o jogo há décadas. Eles regulamentaram o jogo porque o jogo é uma fonte de receita. Eu até digo assim que eles fizeram o certo pelos motivos errados, né? A grande questão é a seguinte: o que você acha que seria o resultado de uma reunião com os 35 presidentes dos maiores clubes, os presidentes dos 35 maiores clubes do Brasil, sentados numa mesa com o presidente, ou o vice, ou o ministro da Economia, dizendo o seguinte: olha, se vocês seguirem nessa linha, eu não vou conseguir pagar o salário do Paquetá. Eu não vou conseguir pagar o salário do fulano. E, infelizmente, eu vou ter que dizer no Instagram do meu clube que eu vou ter que rescindir o contrato com o jogador XYZ, porque eu não tenho como pagar o salário desses caras. Qual seria o resultado disso? Por que eu estou falando? Porque, assim, eu acho que a gente tem que trazer para essa discussão pessoas que usufruem da indústria, mas que estão em silêncio. Por quê? Porque se a gente vai dizer o seguinte: um time que é pequeno, tá? Que não tem patrocínio estampado na camisa, mas a gente não pode esquecer que ele ganha dinheiro de cota de broadcasting, né? Cota de TV. E por que a cota de TV paga X e não paga X menos 2? Bom, porque naquela cota de TV tem 1, 2, 3, às vezes 4 bets pagando a cota de TV para a emissora. Valor esse que é repassado para o time quando joga. Então, acontece, no final das contas, mesmo o time que não tem estampado na sua camisa uma empresa de aposta, ele se beneficia de todo o ecossistema, né? Aí a gente pega e vamos falar com os operadores. O operador não quer se meter. O operador está numa posição confortável praticamente, porque se a gente olhar alguns contratos que eles têm, em especial com plataformas, com provedores de jogos, é assim, GGR menos 12%. Então, se aumentar de 12 para 15, cara, esse custo está passando para frente. Mas vai passar para frente, vai cair no colo de quem? No final vai cair no colo de agregadores, no colo de provedores de jogos, né? E aí, o que eu venho dizendo? Olha só, o dia que a gente conseguir que, vou inventar nome aqui, tá? Evolution, Playtech, sei lá, toda essa galera, mandar uma cartinha para os operadores falando: deixa eu te falar um negócio, eu já estou assumindo os 12% aqui, descontando da minha parte. Se aumentar para 15% é contigo, tá? Eu não vou alterar contrato, não. Opa, o operador agora vai dizer: eita, espera que eu não vou conseguir passar esse custo para frente. E aí ele começa a se mexer. E quando ele começa a se mexer, ele vai incomodar o time de futebol, ele vai incomodar o cara que vende a placa do campo, ele vai incomodar a TV que faz o broadcast do jogo. E na hora que essas pessoas se incomodarem, eles vão incomodar o time. E aí a gente consegue essa reunião com 36 pessoas que eu mencionei. 35 presidentes de clube, mais o presidente da República. Entendeu? Cara, se a gente não fizer todo mundo que participa do ecossistema se incomodar e perder alguma coisa com as modificações que estão sendo propostas, a gente não tem força para poder chegar lá e falar: meu irmão, não faz isso que vai dar ruim. Pues eu acho que nós, como indústria, temos que trazer os clubes, temos que trazer todos que são parte deste ecossistema. E também há gigantes como Google, como TikTok, como YouTube, como Globo, como também. Band. Você tem, todos Globo, estão Band, involucrados, todos estamos nesse ecossistema. Se todos vamos juntos
com estatísticas, data, branco e negro, não podem discutir com você. Vai fazer impossível. Somos agora uma parte super importante da economia brasileira. Pero nós temos que ir fortes. Precisamos um movimento assim. Precisamos un movimiento. Estamos hablando un año entero, estoy oyendo siempre podcasts, estoy en las ferias, en los panels, siempre oyendo todas estas personas hablando, vamos a hacer eso, tenemos que hacer el otro, pero nadie nos hace nada. Nadie nos hace nada. Y tenemos que levantarnos. Você ve, por ejemplo, en Perú, okay, había una situación de impuestos, todos que estaban involucrados fueron a la Parlamentatur y arreglaron las cosas. Se puede arreglar, hay que hablar, pero hay que ir como una unidad grande como você fala. Você tem razón, você tem que ir con los clubes, você tem que ir con el representante de Google. Cara, ¿cuánto dinero Google recibe del mercado brasileiro al año en marketing de iGaming? É enorme. A gente se perdeu nas associações aqui, na minha opinião, tá? Essa é a opinião minha aqui do Ricardo. A gente podia ter antecipado essa conversa toda, Vitoldo, antes de fazer essa roda girar. Não vou repassar para você, você não vai repassar para mim. Não, vamos chegar lá para falar. A gente podia antecipar esse movimento todo se uma associação realmente representasse o setor com força. A gente criou várias, a gente resolveu, os operadores resolveram se agrupar em grupos individuais, cada um com a sua associação, vamos dizer assim, e a gente não tem força nessa associação. Minha opinião. Isso para mim, não, eu acho que você tem razão, Magno. Isso para mim sempre foi um erro, eu sempre falei isso abertamente. Isso para mim sempre foi um erro, entendeu? E não é porque a gente tinha fundado a Abra Jogo, não faço questão de comandar nada. Eu só acho que ela era um fórum, porque era um fórum onde não tinha proibição, não só que só pode entrar XYZ, aqui nós não aceitamos não sei o quê. Não, era absolutamente aberto, entendeu? E, cara, assim, a posição para comandar lá a Abra Jogo, eu não faço questão dela. Eu só acho que ela era o fórum certo, entendeu? Para isso. Nós temos que criar essa associação. Eu... Hoje, falando a toda a indústria acá em Brasil, temos que estar juntos, temos que sair, temos que trazer a data, as estatísticas. A ideia da Abra Jogo, que é uma associação criada para abraçar a indústria inteira, não para uma panelinha daqui, outra dali. Ela não era restritiva. Não é restritiva, e é isso que o Vitoldo falou. Eu vou querer um negócio... Exato, é que tal. O problema... Não, larga na mão de quem quiser. O mercado não escolheu se agrupar, escolheu se tribalizar. Eles ficaram em tribos. A minha tribo é essa. Exato. Vamos a ver uma evolução em todos estes casos, porque os operadores e os provedores vão chegar a um ponto onde você já não pode trabalhar em um mercado regulado com esses impostos, com esses custos, e creio que se vão levantar, pero é importante que nós fazemos isso antes que cheguemos a esse ponto. E já estamos vendo que esse ponto está bastante cerca a nós. Está cerca. Estamos acercándonos a isso. Eu estou no mercado, eu vou mis custos, los impostos, y es difícil, cara, es difícil trabajar en este mercado, pero no somos todos de volumen, ¿entendió? Entonces, para mí, un margen menor, pero un volumen mayor, trabaja. Pero no todos los proveedores están en esa posición. Hay que moverse y hay que moverse rápido. Eso es lo que yo pienso. Hay que moverse rápido. First, definitivamente puede ser parte de eso. Tenemos muchas estadísticas y data, todo lo que nos estamos haciendo en el mercado para combatir lo que es adicción al gaming. Tenemos todas las herramientas. También dar nuestra opinión como proveedor que está pagando impuestos acá en Brasil. Claro. Y ayudar con eso. Eu acho que é uma coisa muito importante. Lo vi em Peru, tem lá uma associação super forte. Vitoldo, você conhece a Caras lá?
você conhece a cara Salas, sabem falar, sabem como apresentar, sabem que data dar, sabem como pressionar também. Somos parte integral hoje da economia brasileira. Somos super importantes. E o governo tem que entender isso. Nós traemos muito dinheiro ao país. E já que você falou tanto em jogo responsável, a proteção ao compulsivo, vamos fazer a nossa parte aqui. Ale, vou convidar você até, se você quiser, para chamar o Cristiano com a pílula do jogo responsável da EBAC. E na volta a gente já vai para o ping-pong aqui com o Amran. Então, o embaixador que vos fala... com muita honra. Com muita honra, de verdade. Eu gosto de divulgar, falo mesmo porque é importante, isso é uma atividade... fundamental aí para a indústria, inclusive para demonstrar, porque não basta ser, né, honesto, precisa demonstrar, assim dizia o ditado. E por isso está aí EBAC, através do Cristiano, trazendo a pílula para vocês entenderem um pouco mais do que é o jogo responsável. Vai lá, Cristiano. Oi, pessoal. Hoje, a nossa conversa sobre o jogo responsável tem a ver com a sua capacidade de identificar em alguém se ele está ou não desenvolvendo o transtorno relacionado aos jogos e apostas. O primeiro comportamento que você deve ficar atento tem a ver com o isolamento dessa pessoa para jogar ou apostar. Então, geralmente as pessoas quando estão incorrendo num comportamento compulsivo, elas buscam o isolamento, elas buscam ficar sozinhas, elas buscam estar ali o tempo inteiro debruçado sobre aquele jogo. E aí você precisa perceber se essa pessoa que você conhece, que pode ser seu amigo, sua amiga, pode ser um parente seu, precisa perceber se ela está se isolando. O segundo comportamento importantíssimo para você perceber se alguém está desenvolvendo o transtorno do jogo e aposta é, evidentemente, a baixa do seu orçamento. Então essa pessoa começa a passar por dificuldades financeiras, as contas que ela conseguia pagar, ela já não consegue pagar mais sem a ajuda de alguém, começa a pedir dinheiro emprestado, começa também a dar desculpas, né, sobre o uso desse dinheiro. Então, se alguém se aproxima de você e começa a falar sobre me empresta um dinheiro aí, esse mês eu não consegui e tal, é muito importante que você tenha com essa pessoa uma conversa franca, perguntando para ela se de fato aquele recurso está sendo direcionado ao que ela está falando ou se ela está, na verdade, usando ali um disfarce para poder ocultar o comprometimento que ela está tendo com o orçamento dela pessoal. Valeu, Cristiano. Agora, aproveitando aqui, eu tenho uma pergunta interessante que eu acho que cabe com todas essas coisas que a gente vem falando. A First, como uma provedora, tem aí já uma presença forte no Brasil. E eu acho que agora, ano de Copa, a gente falando muito de Copa durante essa gravação, eu acho que seria legal, de repente, um diálogo com a mídia, pegar um canal de televisão ou a rádio, uma rede de rádios, e fazer uma parceria, porque eles vão precisar de dados, né? E você poderia criar essa aproximação com uma dessas mídias, conta com a gente também se precisar, fornece alguma coisa, mas dá um pouco mais de foco ao jogo responsável, entendeu? Você, provedor, eu convido os operadores o tempo todo a fazer o mesmo exercício. Então, por exemplo, você chega lá, Band, que é um canal super de esporte, apesar de que não será transmitido lá, né? Enfim, trazer, isso aqui é estatística, eu te dou, mas eu gostaria que você falasse durante os programas sobre jogo responsável. A mim me encantaria fazer isso durante a Copa Mundial. Estou super aberto de falar disso depois com você, a ver onde temos uma oportunidade, especialmente durante a Copa do Mundo, onde vamos ver um volume muito grande, dar essa data que estamos fazendo em tema de responsible gaming. Gostaria muito de falar com você dessa oportunidade. Acho que isso pode ser um progresso bom para a gente, para entender que estamos ativamente fazendo mais coisas, e não solamente são ferramentas internas, mas para o público também, para que entenda o que nós estamos fazendo.
y hacer un spin, lo que es no solo para nuestra industria, pero sacar un spin para el público general acá en Brasil. Eso sería más efectivo. Para sacar un podcast o un live stream de nos falando de esa data solamente para nuestra indústria, é bonito. Mas eu acho que tem que ir para isso aí. Isso tem que sair. Eu acho que seria legal. Isso tem que sair ao público geral. E eles vão precisar consumir dados agora. É o momento de pressionar, né? Você que está aí na frente. Seria legal também, na hora que estou pensando, pode ser clips cortos que podem sair, os operadores podem sacar durante um intervalo do jogo. Sacar, não sei, clips de Responsible Gaming seria muito bem. Eu vi muito destes clips na televisão, em Inglaterra e muito mais países. É super importante de sacar. Isso pode ser outro ângulo de ver de redes de mídia que estão afora. Como se pode sacar na televisão também ads que são de Responsible Gaming. When the fun stops. Não, é importante. The fun stops, stop. Você, enfim, eu queria mudar de pato para ganso agora, rapidamente, lembrando as frases do meu amigo Elias, que falava assim quando queria mudar de assunto, mas é que eu queria aproveitar, top 5 esportes tirando o futebol, porque futebol a gente já sabe, todo mundo, quais são os top 5 esportes mais apostados, não em volume de dinheiro, mas de frequência, de atividade. Seria futebol? Não, tira o futebol. Obviously. NBA. Você vê, NBA é o segundo. São quase 95% futebol. Depois vem a NBA, você tem voleibol. Nós fazemos vaquejada para operadores específicos. Eu ia entrar no negócio brasileiro agora. Sim, nós fazemos vaquejada para operadores muito específicos no norte, nordeste, que estão pedindo isso para nós. Como PixBet, PlayBet também está fazendo, agora BetVip vai querer vaquejada. Há muitos mais que estão perguntando por isso. Mas eu acho que depois de futebol é NBA. Você tem voleibol também. Voleibol. Sim. Tênis um pouquinho. E-sports. E-soccer. Você pode ver muito de e-soccer. NBA. Legal. Tênis, voleibol e e-soccer. Esses seriam os mais top que eu vejo. Matou minha curiosidade, pronto. Boa. Então vamos aproveitar que a gente está nas curiosidades e lançar o primeiro serviço do ping-pong. Já que ele falou dos esportes, se você tem um esporte de preferência que você pratica, o esporte favorito do Amran? Bom, eu cresci na Europa, então futebol para mim é uma religião, essa parte do mundo que é o sul de Espanha, então futebol está em meu DNA, cresci jogando. Qual é o seu time de futebol preferido? Manchester United, de toda a vida. E aqui no Brasilzinho, querido, deve ter alguma coisinha que você dá? Flamengo. Flamengo! Aê, Tamo junto! É isso. 1-0 para você, Vitor. 1-0. E algum hobby, Amran, além do esporte? Alguma atividade não necessariamente não esportiva? Não fala do cor-de-rosa que ele não vai entender. Deixa quieto. Não, porque tinha me gusta ler. Tinha uma piada velha no Brasil, né? Ler. Me gusta ler. Quando tenho tempo, me sinto para ler. Talvez o melhor hábito que exista. É verdade. Leitura, muito bom. O problema é ter tempo. E isso é nos últimos 10 anos. Antes não gostava de ler. Mas hoje estou abrindo muitos livros de interesse, coisas que eu gosto de entender muito de história. Também de finanças, como trabalham as coisas e a política. Hoje vemos muitos cambios alrededor do mundo e está todo conectado à história. Você pode ver paterno que... E a história é cíclica, né? É paterno que não vai. Você pode levar cada 100 anos. Já leu interessante. Já leu sobre o The Fourth Turning? Não. Lê, é você que gosta e que está interessado. The Fourth Turning. Ele fala que esses ciclos são os turnings e nós estamos entrando no quarto ciclo, que é onde o problema acontece. Onde explode tudo. Vamos lá. Não tem como voltar, dar uma marcha ré e voltar no terceiro, não. É muito bom. E falamos dos esportes, falamos do hobby.
Me ajuda aí, Ô, pessoal. Magno, esse quarto turno é um livro? Na verdade, é uma filosofia, é um estudo acadêmico de dois especialistas americanos que eles dividiram a história toda, não a recente da civilização moderna. Da história em torno da raça humana, ela segue 4 ciclos, um pouco parecido com as estações, um período de crescimento, um período de estabilidade, Certo. e um deles onde a coisa é feia. E eles têm os eventos que caracterizam isso. A gente entrou no quarto turning no 11 de setembro, no September 11, que foi equivalente ao último quarto turning, que foi o assassinato lá do Tcheco, que em Praga lá, do Franz Ferdinand, que foi o evento que lançou para o quarto turning passado, e que o evento feio do quarto turning foi a Segunda Guerra Mundial. A gente entrou no quarto turning em September 11 e está próximo de alguma coisa feia aí. Mas é muito interessante como eles associam esses ciclos com os outros períodos antigos. Podia só desacelerar. Maneiro. Já achei aqui. Umas 3 Vou ver qual gerações é. para frente. Bom, acho que a próxima é sobre as viagens, Amran. Algum país que você gosta muito de visitar, conhecer. A gente costuma dividir isso em 2 partes. Profissionalmente, uma feira da nossa indústria, e pessoalmente, lazer, um lugar que você gosta de visitar, passar férias, ou ainda não foi e quer ir. Pues personalmente me gusta mucho ir para Tailandia. Para mí es desconectar completamente. Voy para allá con mi familia. Puedo desconectar. ¿Cuándo puedo desconectar? Sin teléfono, sin nada. Solamente disfrutar de la playa. De leer, de estar con los filos. Allá siento que estoy en otra parte del mundo que no está conectado a nada. Cuando você está en una isla pequeña y no hay mucho internet y está afuera, entonces você está desconectado. Gosto de desconectar. No sé que especialmente en nuestra industria siempre estamos activos. No es normal las horas que nos trabajamos. Siempre estamos conectados. Por las ferias, gostei mucho de Barcelona los últimos 2 años. Me gusta mucho Barcelona. Pero Sigma Sao Paulo es súper legal. Creo que es una dinámica diferente. Para mí es el ICE de Latinoamérica. Tá chegando aí, pessoal. Tá chegando aí. Essa é Primeira de semana de abril, Latinoamérica. 6, 7, 8, 9 de isso abril, aí, é o B 6. Sigma América. 6 a 9, né? Estamos todo mundo preparando tudo para essa feira aqui. Está organizado a un nivel muy, muy alto comparado a todos los eventos que hay en Latinoamérica. E você conhece vários, né? Porque esse cara conozco viaja pra varios. cacete, Sí, pô, sí, não é sí, brincadeira. sí, sí. Mira, eu conocía muchos países que nunca no estuve, como Chile, como Ecuador, como Dominica República. Estoy paseando por toda Latinoamérica. Como falou Alex, siempre estoy como un ping pong, siempre estoy en un avión, siempre estoy en voz. Cada semana en otro sitio estamos expandiendo y al mismo tiempo estoy viendo países nuevos, culturas nuevas, muy bonitas. Yo tengo una conexión muy grande con los latinos americanos, siendo de Israel, de España. Son culturas muy similares y me siento muy confortable en esta parte del mundo. Que bom, né? Pô, a gente fica feliz. Eu também fico bem feliz de ver isso daí. Amra, a última bolinha do ping-pong. Que tipo de jogo você gosta? Que game do iGaming ou do physical gaming, do land-based gaming, que tipo de jogo você gosta? A mí, eu gosto de jugar Ultimate Poker. Soy más de poker, Ultimate. Estoy jugando mucho en los casinos, es contra el dealer. Eu gostava muito de jogar poker quando era mais jovem e tinha tempo de sentar-me jogar tournaments, são os torneios. Eu sei que agora vamos a ter torneio acá de Sigma. Vai, mais uma vez, Sigma Poker Tour. São de vários dias este ano. São. E antes da feira, no fim de semana. Antes da feira. Esse ano nós temos poker, golfe, futebol com o pessoal da LMG, né? Sim, LMG, é futebol. Também faz o futebol. Temos festas, não só as nossas, mas dos parceiros. Tem bastante coisa aí. Gosto do poker. E gosto de slots também. Slots te dá adrenalina, toda a gráfica, toda a música. O poker e os slots são bem populares aqui. Sim. A roleta ganha disparado. A roleta para mim jogar é mais fun, não? É mais para passá-lo bem. É um entretenimento para mim. Poker não. Poker me gosta, poder sentar-me agora 10 horas jogando. O poker é bem popular aqui. Eu acho que depois da roleta é o mais popular aqui também.
Ótimo. Amran, te agradeço bastante. Muito obrigado. Eu quero saber se você tem um recado final sobre você ou sobre a First, que você quer aproveitar a sua câmera ali para mandar para o nosso público. Se você não está com First, estás último. Gostei dessa, gostei Pegou dessa. pesado, hein? Se você não é First, se você não é First, você é último. Você é último, Acabou, é fácil. Daí nasceu o nome. Não, então capricha de novo lá. Fala essa de novo, que essa agora que a gente entendeu é uma boa. Olha. Se você não é First, você é o último. Tá aí, ó. Esse foi o moto desse nosso episódio aqui. Queria então te agradecer mais uma vez. Dizer que foi um baita de um bate-papo. A gente, de novo, sempre acaba conversando bastante. O episódio acaba ficando longo, mas gera bastante cortes. E a nossa audiência, né, sempre fala que é isso que eles gostam. O convidado acaba não se sentindo como um entrevistado e acaba falando bastante coisa. E eles gostam de escutar as 2 horas e tanto de programa ao longo do, sei lá, do trânsito no carro. E depois a gente também usa os cortes para mandar as mensagens, como essa mensagem que você mandou. Obrigado a vocês. Thank you for having me. Gracias por tenerme acá hoy. Fala também, pô, em hebraico, ficaria legal. Sim, falo hebraico, falo espanhol, tentando falar português. Espero que a gente possa entender o que estou falando. Não, você está falando cada vez melhor, pô. Estou tentando, pouco a pouco, aprendendo como falar. Você foi um dos melhores não português, que não falam português nativo aqui, que falaram portunhol aqui. Não lusófonos, né? Mas faz um agradecimento em hebraico, vai. Um agradecimento em hebraico. תודה רבה לכולם, תודה שישבנו כאן היום ודיברנו. תודה, תודה, תודה. Aê, shalom! Shalom, shalom. Muito bem, muito Ale, bem. eu sei que você é um fã grande. Onde é esse restaurante que você sempre vai, como se chama? Qual? Em Higienópolis. Sushi papaya. Sushi papaya. Uma delícia. Vamos para sushi papaya, vamos para sushi papaya. Sim, uma delícia. É muito bom. Vamos. Porque eles têm o sushi papaya kosher, ou kasher, né, que falam no Brasil, e o sushi papaya normal, não kosher. E os dois são bem pertinhos. Agora faz tempo que eu não vou lá, viu? É na Vila Boim, não é na Praça Vila Boim? Sim, eu lembro bem do Vila Sushi Boim. Papaya. Lembro bem do Sushi Papaya. Beleza. Ale, Vitoldo, prazer, foi mais um episódio aí. Eu não lembro da conta, a gente falou disso tanto no outro, acho que é 37, 38º? 38º. 38º? É, 38º episódio foi o do Worm. Me despedi de vocês também aqui, aquecendo os motores para o Bissigma já, hein? Vambora. Valeu, galera. Muito obrigado mais uma vez, Amram. Ter você aqui conosco foi muito enriquecedor. Vitoldinho, querido, contigo. Obrigado. Eu já dei a sugestão da gente parar de contar e dar um número aleatório. Episódio 442, e aí deixa quem quiser que confira depois lá. Mas o Magri é um cara muito certinho e tal, não topou. Bom, mais um episódio para conta. Compartilha, comenta, curte e capitalize. É o nosso 4-6 aqui. E eu queria fazer uma lembrança, a gente está se programando aí, está chegando o Bissigma, mas no dia 6 de abril também tem a Next, o evento da Next.io, ali no Palácio Tangará. Se eu não estiver enganado, Amra, eu vou te encontrar lá. Eu vou estar Estamos montando lá, finalizando a agenda. É possível que a gente tenha lá um workshop tributário para fazer. Vamos ver se vai vingar mesmo. Eu até brinquei o seguinte, para falar de tributário, a gente tem que pegar... Sabe aquela cena lá do Top Gun 2, que o Tom Cruise chega... vamos falar do F-18, ele pega o manual e está com o manual no lixo? É mais ou menos isso. O Código Tributário Nacional, é lixo nele aqui, vamos falar de outra coisa. Mas é isso, pessoal. Amram, sempre bom falar contigo, hoje de uma maneira diferente. E uma satisfação a gente estar junto aí em São Paulo em mais 2 semaninhas. Um abraço para todo mundo, pessoal. Um abraço. Obrigado a você, Vitoldo. É isso aí, pessoal. Num oferecimento, então, de super afiliados, Cactus Gaming, Fortuna Telecom, Game Weeks, Online IPS Cledex, Zebac, iGame Media, Pragmatic Play, Telesing, Calma Media, Optimove e, principalmente hoje, a First Sportsbook. Falamos aqui com o Amram. Amram, obrigado novamente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Bastante coisa para capitalizar no quarto C aí, dos 4 Cs do nosso telespectador, nossa audiência aí.
Obrigado. Calma Produtora, que é a nossa produtora aqui do podcast, que fez toda essa infraestrutura. Obrigado para vocês também. É isso aí, pessoal. Esse foi o 38º episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau para vocês. Obrigado. Tchau. Obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, Vitinho. Tchau, abraço. Valeu.